Estamos de volta e o bate-papo agora é com o querido jornalista político Onofre Ribeiro. Onofre, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do Papo com Ela. É com carinho imenso que eu converso com você hoje. Obrigado. É recíproco, viu? Onofre, a gente está chegando pertinho aí de um momento eleitoral, e um momento eleitoral que tem todas as doses de novidade possíveis e imagináveis, né? A gente está num contexto pandêmico, a gente teve a unificação de uma eleição de Senado com uma escolha de vereadores e prefeitos. O que se espera do eleitor nesse momento, Onofre? Você que está aí sempre observando esse contexto político, o que a gente pode esperar dessa eleição de 15 de novembro? Michele, essa eleição é terrivelmente complexa. Primeiro, ela está se dando num ambiente em que o país está polarizado politicamente. Os contra o Bolsonaro e os a favor do Bolsonaro. Isso é um ponto. Isso reflete aqui. Segundo, você tem um eleitor pós-pandemia, ou ainda dentro da pandemia, que, segundo uma pesquisa recente feita em São Paulo por um instituto chamado Travessia, o eleitor pós-Covid, ele é desconfiado, ele é conservador e ele está muito indignado e ele está contra a corrupção. Então, você soma isso, a polarização, soma com isso, e uma eleição estranha, porque normalmente o senador ele está casado com o deputado estadual, federal, e governador e o senador. De repente, você traz ele para um nível de discussão do vereador. Você está tendo um grande vereador discutindo buraco na rua, sendo candidato ao Senado da República, dentro de um ambiente de discussão de buraco na rua, e o prefeito discutindo que vai pintar os postes da cidade. Então, se chega lá um candidato a senador da República, falando em República, ele está completamente fora da igreja, fora do contexto, né? Exatamente. E, Onofre, quando você pontua essa questão da polarização junto com esse eleitor desconfiado, que está mais exigente, que está aí num discurso mais forte contra a corrupção, isso tende a causar uma transferência, digamos assim, maior de votos para aqueles candidatos que têm o apoio do Bolsonaro ou que seguem a linha do Bolsonaro. A gente está vendo, por exemplo, uma última pesquisa que saiu, nós estamos nessa disputa ao Senado, aqui em Cuiabá, pelo menos, embolado ali, o Nilson com o Pedro Táxi, com a Coronel Fernanda. E a Coronel Fernanda ela não teve uma atuação política como o Nilson teve, como o Pedro Táxi teve, mas está lá, entre as primeiras no que diz respeito a essa corrida. Então, essa transferência de voto ela fica mais forte nesse momento? Não. O Bolsonaro, todo mundo nesse momento, o Bolsonaro ou qualquer um outro, teria uma capacidade limitada de transferir voto. A última grande transferência de voto foi lá atrás o Lula, quando transferiu para Dilma. Mas aquilo foi uma vez só e não daria segunda. Na segunda eleição da Dilma, ela já gastou mais de 1 bilhão para se eleger. Quer dizer, foi forçado mesmo ali, foi estupro. Depois ninguém mais transfere voto. O Bolsonaro tem uma margem pequena de transferência. A Coronel vai desidratar gradualmente, porque ela só tem o Bolsonaro. Como você diz, não tem militância anterior na política. Quem tem uma militância aí que pode manter um bom nível é o Pedro Táxi, o Fávaro, o Nilson Leitão. Esses têm uma chance maior. Mas o fato de ser Bolsonaro ou não, isso é de pouca relevância. Entendi. Como você disse, a gente tem um senador da República fazendo um discurso ou uma discussão que não é aquilo que diz respeito à sua atuação, se eleito for lá no Congresso Nacional. Qual que é o prejuízo disso para Mato Grosso, Onofre? A gente vai eleger um senador. O senador que for eleito, ele vai estar muito... o que eu vou dizer é grave. O senador que for eleito vai estar muito mais perto do tapa-buraco da rua do que dos problemas nacionais. Porque ele vai se eleger nesse ambiente de eleição municipal.
Por que as eleições são separadas? A municipal é vereador e prefeito, ela vai junto, porque eles são casados ali, eles são da base, da realidade do município onde moram as pessoas. A outra eleição, que vai dar daqui a 2 anos, que é de deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, está numa faixa mais alta da discussão, dentro de uma certa hierarquia de propósitos e de problemas. Aí, a hora que você pega o cargo mais alto, abaixo do presidente da República, é o mais alto. Você pega ele e joga ele lá junto com o mais baixo. Eles não vão falar a mesma linguagem. E o senador nunca precisou. Outra coisa grave, Michele, o senador nunca precisou ter nenhuma parceria com o vereador para se eleger. Quem tem parceria com o vereador é o deputado estadual, que apoia o federal, que apoia o senador e o governador. Agora, de repente, você vai ter um senador falando a mesma linguagem do vereador, tapar buraco, pintar a creche, abrir a creche, fazer o guarda do pronto-socorro abrir a porta de noite. E são problemas muito paroquiais, quando se compara com a função de senador da República, que é o Senado, que é o grande elemento do Congresso Nacional, é o Senado, é que faz as grandes leis nacionais, é que discute os grandes temas do país. Por exemplo, quer ver, vou só trazer aqui. Neste momento, a discussão no mundo é meio ambiente, correção de desigualdades sociais. Essa é a discussão no mundo. E está ameaçando muito o Brasil, porque nós temos fogo e temos desmatamento na Amazônia, tivemos fogo no Pantanal agora. Pô, e nós somos grandes produtores que exportam. E, no entanto, esses temas que vão nos dizer respeito, que é a questão ambiental do mundo, os nossos senadores tinham que estar prometendo discutir isso, ter que ter conhecimento disso. Não, nós estamos discutindo creche. Quer dizer, vai ser um senador de pequena estatura, 1,50 m, 1,40 m, quando deve ter no mínimo 1,70 m. E, Onofre, a gente teve uma eleição ainda mais compactada com essa questão da pandemia, né? Uma atuação que ficou mais explorada nas redes sociais, e a gente teve a transferência da data de realização da eleição, que acontecia tradicionalmente em outubro e acabou indo para novembro, porque considerava-se que o pico da doença já teria passado, né, do coronavírus. E isso colocaria o eleitor em menor risco para fazer o seu voto. O que isso teve como impacto no modo do político, né, do candidato se relacionar com a população? E esse eleitor mais desconfiado também se dá por essa nova metodologia de acessar o candidato? Você tem aí algumas coisas complexas. Uma delas é que o eleitor está no mais alto nível de desconfiança de qualquer político. Então, ele já vai ter uma atuação muito antipática ao político. Isso está na cara de todo mundo, os políticos estão dizendo isso. Segundo, é uma eleição descasada, pós-pandemia, a tendência é as pessoas não irem votar. E uma terceira coisa, os candidatos não estão dizendo nada que as pessoas precisem ouvir. E por último, o ambiente geral é um ambiente de indignação, porque durante a pandemia todo mundo teve medo, teve gente que perdeu parentes, amigos, e ficou com medo de não ter hospital, fechou o comércio, muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu renda, gente que não vai voltar porque o emprego dele fechou definitivamente, gente que perdeu o emprego e não vai voltar ao mercado porque não tem preparo para o mercado novo. Então, há um clima de medo e insegurança caminhando de mão dada com essa eleição. Essa eleição vai ser difícil. Eu penso aqui na experiência de ter acompanhado tantas eleições, que o senador mais votado vai ter 180 mil votos, num colégio eleitoral de 2.300.000. É quase nada. É nada. Você vai ter que a Câmara, ela, aos 20 senadores, eles não chegam
Mas não, de longe eles não chegam a 25% dos eleitores de Cuiabá, que são 380 mil. Se você somar todos os votos de todos os candidatos a vereador, não dá 25% do eleitorado, vai dar 90 mil votos. Se você pegar os vereadores eleitos, você vai ter aí 30 mil votos, quer dizer, isso no ambiente normal, que é o que está aí. Eles hoje representam 25 mil votos, todos que estão eleitos. Nesse ambiente que nós acabamos de falar, você vai ter vereador com 800 votos, e não representa ninguém. Você vai ter prefeito que não representa, você vai ter vereador, senador que não representa. Mas isto a gente entra numa nova conversa, que é a saturação da política brasileira como ela está, baseada no sistema partidário. Vai ter que fazer reforma política obrigatoriamente. Vai ser um fiasco. Isso que eu ia te perguntar, Onofre. A depender de como essa eleição se desdobra, né, e como você disse que a representatividade deve ser uma coisa que vai ser questionada, porque os eleitores devem não comparecer às urnas por esses dois fatores, né, essa saturação, essa insatisfação e também a pandemia, isso força o Congresso a rediscutir o modelo que a gente tem hoje? O Congresso nunca quis discutir isso. Na eleição do Bolsonaro, para aquela eleição, o Congresso, sob pressão dos meninos na rua em 2013, lembra daqueles 20 centavos? Sim. Por aquela pressão, o Congresso fez uma reforminha política que foi muito mais um puxadinho do que uma reforma. E, ao contrário, se beneficiaram que criaram um baita fundo partidário, disfarçado de reforma política. O Congresso só fez lambança ali. E agora, ou ele faz, ou 2022 vai ser extremamente tumultuado, porque nós temos uma sociedade nova, Michele, a partir de 2021, que é a sociedade que vai resultar da pandemia, ela vai cobrar um preço muito alto na próxima eleição. Não dá mais para continuar isso que nós tivemos. Ou o Congresso toma uma atitude e faz uma reforma, ou a gente vai ter uma baderna, uma bagunça, e corremos o risco de voltar a 2013, alguma coisa assim. E acrescento só para concluir, que a pandemia deixou cicatrizes que nós ainda não conhecemos. E, Onofre, agora a gente pensando nesse contexto de uma reforma que deve ser discutida diante de todo o cenário de insatisfação, o que a gente pode esperar da internet? Porque a internet ela se colocou muito evidente nesse processo pandêmico, né? Por exemplo, a nossa entrevista a gente está fazendo pela internet, né? Os candidatos estão fazendo campanha pela internet. Então, qual vai ser o papel da internet nessa discussão de uma reforma política? Michele, se a reforma política não fortalecer os partidos, que são a estrutura que dá consistência ideológica, de propósitos, de conexão com a sociedade, isso é papel do partido. Se não fortalecer os partidos, isso de ficar o candidato novo, por exemplo, novo que eu falo que está chegando agora, tentando botar santinho aí nas redes sociais, isso não produz nada. Ele fica se expondo, porque o programa de rádio e TV perdeu bastante da importância, os comícios não podem mais, reunião com limitação de pessoas, fechou muito o canal para os novos. E há uma pressão de gente nova querendo chegar aí contra os que já estão, que são os chamados velhos, os políticos tradicionais. A internet é o canal pelo qual chegarão as pessoas, mas se houver partido que não permita que os velhos sejam donos do partido e só eles tenham espaço. A Câmara de Cuiabá não vai se renovar porque eles armaram um tipo de chapa que só os que estão lá que vão conseguir se reeleger. Isso é golpe, isso é lambança, isso não vai aguentar mais. Agora, que do ponto de vista de comunicação, a internet é o canal futuro, mas não desse jeito de botar santinho. O que eu achei de novo nessa eleição, que usou bem a internet, são os debates na forma de lives entre candidatos. Isso é legal.
mas ainda é pouco. Você faz uma live e gasta um esforço danado para ser visto por 200 pessoas. É muito esforço para pouco resultado, né? Mas a internet é o caminho futuro, numa outra linguagem, numa outra abordagem, a partir de partidos políticos consistentes, verdadeiros, e não essas lambanças que são partidos atuais. Onofre, muito obrigada pela participação aqui no Papo com Ela. Mário César Silva Leite apresenta-nos em Recuerdos de mi abuela e outros estilhaços em charla um caleidoscópio. Seus estilhaços de vidro colorido multiplicam ritmos, corpos, registros linguísticos, temporalidades e gêneros literários os mais variados, construindo dessa forma um pequeno e vibrante mundo no qual memória, ficção e realidade são, ainda que por alguns instantes, uma coisa só. Ler os 5 estilhaços que compõem este livro significa integrá-los aos mornos afetos de nossos corpos, ter a abuela, Paulo e Tadeu no mesmo campo fresco da memória, onde estão meio apagados pelo tempo nossos amigos de infância, nossos primos nunca mais visitados e nossos brinquedos descamados. Tê-los, enfim, entre nossos próprios recuerdos. Além de escritor, Mário César é crítico literário e professor titular do Departamento de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso. Possui graduação em Letras pela UFMT, mestrado em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Intervalo comercial e a gente volta já já, não saia daí.